Documental impactante revela secretos aterradores de la vida de Hannah Broberg que nadie conocía. En el corazón de una pequeña ciudad americana, donde los días transcurren tranquilamente y las familias se conocen desde generaciones, una joven llamada Hannah Broberg se siente atrapada en un mundo de sueños y aspiraciones. Siempre ha admirado a su madre, una mujer fuerte y llena de vida, pero todo cambia cuando una extraña secta se adentra en su vida, revelando secretos oscuros que habían permanecido ocultos en las sombras. Un día, mirando a través de la ventana de su habitación, Hannah siente un escalofrío recorrer su espalda. La vida que conocía empieza a desmoronarse. Los rumores comienzan a circular por la escuela. Alumnos susurran palabras enigmáticas, mencionando rituales extraños y ceremonias secretas. ¿Has escuchado sobre el nuevo grupo que se ha instalado en la ciudad?, pregunta un compañero con ojos furtivos. Hannah siente que la angustia la consume. Al investigar un poco más, sus hallazgos la llevan a descubrir que su madre tiene un pasado perturbador, un lazo oculto con esa secta que jingua vidas. Cada día, la atmósfera se torna más tensa. Ya no es solo su mundo lo que está en juego, es la seguridad de su familia. A medida que las reuniones misteriosas se vuelven más frecuentes, Jana se da cuenta de que su inocencia está siendo reemplazada por un miedo palpable, uno que no puede compartir con nadie. Sus amigos parecen ajenos a la oscuridad que la acecha. Dolor, confusión, un nudo en la garganta. Todo le pesa, y cada nuevo día se siente más pesada la carga. En medio de esa tormenta emocional, un nuevo chico llega a su clase. Un destello de esperanza brilla en su interior. Su nombre es Leo, y sus miradas se cruzan, cargadas de una conexión instantánea. Desde el primer encuentro, una chispa emerge entre ellos. Leo, con su sonrisa sincera, parece entender el tormento que enfrenta. Pero su relación también trae consigo secretos. ¿Hasta qué punto realmente se conocen? ¿Qué le oculta Leo? ¿Puede él también estar vinculado a todo esto? La presión de la secta aumenta, y Hannah se encuentra atrapada entre la lealtad a su familia y la necesidad de descubrir la verdad. Las revelaciones se agolpan, sus noches llenas de insomnio, el eco de sus miedos y la melancolía de su madre, que la mira con ojos llenos de historias que nunca le contaron. La realidad comienza a desdibujarse. Una pregunta resuena en su mente. ¿Quién es realmente Hannah Broberg? Un día, mientras investiga en un viejo diario familiar, encuentra un pasaje que la deja helada. Su madre menciona un antiguo ritual, la invocación de algo que debería permanecer enterrado. Este descubrimiento la lleva al borde del colapso. La sombra de la secta se cierne sobre ella y su familia, y el tiempo se agota. ¿Hasta dónde se atrevería a llegar para proteger lo que ama? Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que un youtuber removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad de você está asistiendo? Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. El aire en la habitación de Hannah se volvió denso. El hallazgo del diario la había dejado en estado de shock. Con el corazón desbocado, apenas podía procesar lo que había leído. La invocación de algo antiguo, mencionada en las páginas amarillentas, resonaba en su mente. La ansiedad la envolvía como un manto oscuro. ¿Por qué su madre nunca le habló de esto? ¿Qué secretos había escondido?
Decidió que debía confrontar a su madre. No podía seguir viviendo en la oscuridad. Se levantó de la mesa con determinación, el diario apretado entre sus manos, y se dirigió a la sala. Pero al llegar, encontró un escenario impactante. La casa estaba vacía. No había rastro de su madre. El silencio era ensordecedor. Un escalofrío le recorrió la espalda. Llamó a su madre, pero solo recibió eco como respuesta. Pasos apresurados le llevaron a su habitación, donde el desorden de la ropa y los libros esparcidos reflejaban su estado de ansiedad. Miró el reloj. Algo no estaba bien. De repente fue interrumpida por una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Leo. Hannah, tenemos que hablar. No puedo explicarlo por aquí. Ven a la cabaña en el bosque ahora. Es urgencia. Un nudo en su garganta. ¿Por qué Leo parecía saber más de lo que había revelado? La mezcla de esperanza y temor la empujó a salir de casa, decidida a enfrentar esa nueva realidad. Corrió hacia la cabaña, cada paso resonando con expectativas y dudas. ¿Qué verdad desvelaría Leo? Al llegar, se detuvo. Las sombras se cernían sobre el lugar, y por un momento casi pudo escuchar susurros en la brisa. Empujó la puerta con cautela. Estaba oscuro, pero un destello de luz provenía de una linterna en el rincón. Leo estaba allí, su rostro pálido, pero con una expresión que denotaba urgencia. Hannah, tienes que escucharme. Esto es más grande de lo que piensas, dijo, su voz un susurro cargado de emoción. A medida que se acercaba, su mirada era intensa y profunda. ¿Tu madre no es quien crees? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Hannah, su corazón latiendo con fuerza. ¿Acaso estás hablando de la secta? Leo respiró hondo. No solo eso, ella está involucrada. No solo le pasó un aviso, sino que ella es parte de todo esto. Las palabras chocaron contra Hannah como un rayo. ¿Qué? ¿Cómo puedes? No, eso no puede ser. Mi madre nunca haría algo así. Ella se lo contaba a mi madre. Una historia que ha sido transmitida. Un legado de rituales. No estoy bromeando. Hay un motivo por el que ese diario existe. Leo explicó, su voz temblando de tensión. Justo entonces, un ruido estruendoso sacudió la cabaña. Algo golpeó la puerta con fuerza, y una sombra se proyectó contra la luz de la linterna. Hannah y Leo se miraron. El terror dibujado en sus rostros. Un golpe más y la puerta se abrió de golpe. De la oscuridad emergió una figura familiar. ¿Qué haces aquí, Hannah? La voz resonó como un trueno. Era su madre, su cara marcada por una mezcla de rabia y una tristeza profunda. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está Leo aquí?», preguntó Hannah, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. La verdad bailaba delgada en el aire, un equilibrio precario. «Porque es hora de que sepas la verdad», dijo su madre, dando un paso al frente. «Y porque hay cosas de las que no te he hablado. Cierto es que el legado que llevamos es pesado, pero es solo el principio». La atmósfera se tensó. Todo el mundo creía que estaba a punto de desmoronarse, y en el fondo de su ser, Hannah sintió que una tormenta se desataba. Cada segundo se volvió eterno. Cada mirada, un eco de las revelaciones por venir. ¿Y si todo lo que conocía era solo una ilusión? ¿Y si al final su madre había elegido un camino oscuro que amenazaba con destruirlo todo? El tiempo parecía detenerse mientras esa revelación se aferraba a sus corazones. La inquietud era palpable, y una nueva incertidumbre se dibujaba en el horizonte. ¿Qué haría Hannah? ¿Podría confiar en Leo? ¿Su madre realmente estaba ligada a la secta? Las preguntas se agolpaban sin respuestas. Eso, sin duda, era solo el comienzo. El aire en la cabaña se volvió denso, casi palpable. Hannah sentía que el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La revelación de su madre era una bomba de tiempo, y la tensión flotaba en el aire
como una nube oscura lista para estallar. La expresión de Leo se tornó grave. Tienes que comprender, Hannah. Ellos no son lo que parecen. Tu madre está atrapada en un ciclo que ni siquiera ella controla. ¿Qué significa eso?, preguntó Jana, confundida. ¿Está siendo forzada a hacer algo? La incredulidad le llenaba el pecho. Cada palabra de Leo se sentía como un golpe seco. Hay tanto que no sabes. Esta secta es más que solo un grupo. Es casi como si tu madre hubiera hecho un pacto, Leo murmuró, su voz temblando. Y tú eres parte de eso. El hielo le recorrió la espalda. ¿Parte de qué? ¿Qué quieres decir? El pánico comenzó a anidar en su pecho, una sensación de que algo oscuro e irremediable la rodeaba. Tu madre no es solo una víctima. Ella es clave en todo esto, continuó Leo, su mirada intensa. Ella está buscando mantener viva una tradición, un sacrificio que puede que necesite tu sangre. Las palabras de Leo resonaron en su mente como un eco. Hannah se sintió enclavada en su lugar, pasmado. ¿Qué estás diciendo? Esto no puede ser verdad. Sin embargo, la sombra de su madre en la entrada, cargada de furia y tristeza, hizo que el terror invadiera su corazón. No lo escuches, Hannah. No entiendo cómo lo sabe, pero no puedes confiar en él. ¿Por qué no? Juan gritó, desgarrándose. ¿Por qué sigues ocultando cosas? Este diario tiene más poder del que imaginas. La verdad está frente a nosotros. El silencio se rompió con un crujido. Alguien estaba fuera. Escuchó pasos arrastrándose hacia la entrada, y el corazón le dio un vuelco. De repente, la puerta se abrió con un estruendo, y en el umbral apareció un grupo de figuras encapuchadas. ¡No!, gritó su madre, un grito desesperado que resonó en la cabaña. Las figuras se acercaron rápidamente, y con un movimiento hábil y fatal, atraparon a Leo, llevándolo hacia atrás en la oscuridad. ¡Suéltalo!, Hannah atinó a gritar. Sus manos temblaban. Un pánico helado la cubría. «Es parte de nuestra familia, Hannah», dijo su madre, antes de que una de las figuras encapuchadas le pusiera una mano sobre la boca. «No puedes impedir lo que ya está decidido». El terror se desató. A medida que la oscuridad se tragaba a Leo, Hannah sentía sus sentidos agudizados, su mundo se tambalearse. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué Leo? ¿Era cierto que su madre había estado en un pacto con esta secta? «¡Mamá!», Hannah gritó, pero su voz se perdía en el clamor. La figura encapuchada que retenía a Leo giró la cabeza hacia ella, revelando un rostro conocido, uno que su madre había jurado proteger. Era el abuelo de Leo, un hombre que había desaparecido hace años, pero que apareció desvanecido por la oscuridad. Ella lo ha sabido durante años, Hannah. Tu madre ha jugado su papel por demasiado tiempo. Resonó con un tono profundo, lleno de secretos y condenas. La revelación paralizó a Hannah. ¿Qué significa eso? Las figuras retrocedieron a medida que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Los recuerdos de su infancia se mezclaban con la nueva verdad desgarradora. Su madre había estado protegiéndola de los propios secretos que llevaban en sus venas. La irrupción del dolor en su corazón se intensificó mientras toda su vida tomaba un giro que nunca imaginó. Todo está conectado, Hannah. Y ahora es tu turno, dijo el abuelo de Leo. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Las sombras se acercaban más y más. Hannah sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, y en ese vistazo a la oscuridad se hizo un silencio abrumador. ¿Qué sería de ella ahora? ¿Qué pasaría con su madre y Leo? La historia de su vida estaba
a punto de reescribirse, una en la que podría ser la clave o el sacrificio. Un nuevo apretón de terror invadió su ser. La batalla apenas comenzaba. El aire en la cabaña se volvió denso, casi palpable. Hannah sentía que el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La revelación de su madre era una bomba de tiempo, y la tensión flotaba en el aire como una nube oscura lista para estallar. La expresión de Leo se tornó grave. Tienes que comprender, Hannah. Ellos no son lo que parecen. Tu madre está atrapada en un ciclo que ni siquiera ella controla. ¿Qué significa eso?, preguntó Hannah, confundida. ¿Está siendo forzada a hacer algo? Cada palabra de Leo resuena como un golpe seco en su pecho. Hay tanto que no sabes. Esta secta es más que solo un grupo. Es casi como si tu madre hubiera hecho un pacto, susurró Leo, su voz temblando. Y tú eres parte de eso. Un frío le recorrió la espalda. ¿Parte de qué? ¿Qué quieres decir? El pánico comenzó a anidar en su pecho, una sensación de que algo oscuro e irremediable la rodeaba. Tu madre no es solo una víctima. Ella es clave en todo esto, continuó Leo, su mirada intensa. Ella está buscando mantener viva una tradición, un sacrificio que puede que necesite tu sangre. Las palabras de Leo resonaron en su mente como un eco. Lana se sintió enclavada en su lugar, atónita. ¿Qué estás diciendo? Esto no puede ser verdad. Pero la sombra de su madre en la entrada, cargada de furia y tristeza, hizo que el terror invadiera su corazón. No lo escuches. Jana, no entiendo cómo lo sabe, pero no puedes confiar en él. ¿Por qué no?, Jana gritó, desgarrándose. Este diario tiene más poder del que imaginas. La verdad está frente a nosotros. El silencio se rompió con un crujido. Alguien estaba afuera. Escuchó pasos arrastrándose hacia la entrada, y el corazón le dio un vuelco. De repente, la puerta se abrió con un estruendo, y en el umbral apareció un grupo de figuras encapuchadas. «¡No!», gritó su madre, un grito desesperado que resonó en la cabaña. Las figuras se acercaron rápidamente, y con un movimiento hábil y fatal, atraparon a Leo, llevándolo hacia atrás en la oscuridad. «¡Suéltalo!», Jana atinó a gritar. Sus manos temblaban, un miedo helado la cubría. «Es parte de nuestra familia, Jana», dijo su madre, antes de que una de las figuras encapuchadas le pusiera una mano sobre la boca. «No puedes impedir lo que ya está decidido». El terror se desató. A medida que la oscuridad se tragaba a Leo, Jana sentía sus sentidos agudizados. Su mundo se tambaleaba. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué, Leo? ¿Era cierto que su madre había estado en un pacto con esta secta? «¡Mamá!», Hannah gritó, pero su voz se perdía en el clamor. La figura encapuchada que retenía a Leo giró la cabeza hacia ella, revelando un rostro conocido, uno que su madre había jurado proteger. Era su abuelo, un hombre que había desaparecido hace años, pero que apareció desvanecido por la oscuridad. Ella lo ha sabido durante años, Hannah. Tu madre ha jugado su papel por demasiado tiempo. Resonó con un tono profundo, lleno de secretos y condenas. La revelación paralizó a Hannah. ¿Qué significa eso? Las figuras retrocedieron a medida que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Entonces sucedió algo aún más impactante. El abuelo extendió su mano, y antes de que ella se diera cuenta, un destello de luz salió de su palma, iluminando la cabaña. La luz reveló más secretos, fotografías, símbolos grabados en el suelo y fragmentos de rituales antiguos. La angustia inundó a Jana al ver que en esas fotos los rostros de familia aparecían, pero también los rostros de aquellos que había considerado amigos. «¿Por qué están ellos aquí?», preguntó horrorizada. «Oh, querida», dijo su madre, en un tono que quebró su corazón. «Ellos están involucrados. Esto es más grande de lo que piensas. Tu madre es de sangre pura
continuó su abuelo, con una voz grave que resonaba en sus huesos. Y tú eres la siguiente en la línea. Es su elección y la tuya. Las sombras se acercaban más, y el caos revelado era abrumador. No puedes permitir que eso ocurra, Yana, insistió Leo, su voz angustiada. Tú no eres un sacrificio. Tú eres la salvación. Las palabras atravesaron el aire como un rayo. ¿Cómo iba a ser ella la salvación cuando todo lo que conocía se estaba desmoronando? La cabaña se llenó de murmullos, ecos de risas y llantos. Un retumbar desagradable golpeó su pecho, y toda su realidad comenzó a tambalearse. Si decides romper el ciclo, habrá consecuencias severas, advirtió su abuelo, acercándose más. Pero si no, la historia se repetirá. Es hora de que tú elijas, Hannah. Las figuras encapuchadas se cernían como sombras amenazantes. Un nuevo apretón de terror invadió su ser. Una verdad impactante apareció. El destino de Hannah estaba más entrelazado con esta secta de lo que jamás imaginó. La batalla apenas comenzaba, y ella sentía que el tiempo se deslizaba entre sus manos mientras se enfrentaba a lo inminente. ¿Qué decisión tomaría? ¿Podría confiar en Leo? ¿Su madre realmente había estado ligada a todo este secreto oscuro? Las preguntas la asfixiaban, y el futuro se tornaba más incierto. El aire en la cabaña se volvió denso, casi palpable. Hannah sentía que el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La revelación de su madre era una bomba de tiempo, y la tensión flotaba en el aire como una nube oscura lista para estallar. La expresión de Leo se tornó grave. Tienes que comprender, Hannah. Ellos no son lo que parecen. Tu madre está atrapada en un ciclo que ni siquiera ella controla. ¿Qué significa eso?, preguntó Hannah, confundida. ¿Está siendo forzada a hacer algo? Cada palabra de Leo resonaba como un golpe seco en su pecho. Hay tanto que no sabes. Esta secta es más que solo un grupo. Parece como si tu madre hubiera hecho un pacto, susurró Leo, su voz temblando. Y tú eres parte de eso. Un frío le recorrió la espalda. ¿Parte de qué? ¿Qué quieres decir? El pánico comenzó a anidar en su pecho, una sensación de que algo oscuro e irremediable la rodeaba. Tu madre, Paz, no es solo una víctima. Ella es clave en todo esto, continuó Leo, su mirada intensa. Ella está buscando mantener viva una tradición, un sacrificio que puede que necesite tu sangre. Las palabras de Leo resonaron en su mente como un eco. Hannah se sintió enclavada en su lugar, atónita. ¿Qué estás diciendo? Esto no puede ser verdad. Pero la sombra de su madre en la entrada, cargada de furia y tristeza, hizo que el terror invadiera su corazón. No lo escuches, Hannah. No entiendo cómo lo sabe, pero no puedes confiar en él. ¿Por qué no? Hannah gritó, desgarrándose. Este diario tiene más poder del que imaginas. La verdad está frente a nosotros. El silencio se rompió con un crujido. Alguien estaba afuera. Escuchó pasos arrastrándose hacia la entrada, y el corazón le dio un vuelco. De repente la puerta se abrió con un estruendo, y en el umbral apareció un grupo de figuras encapuchadas. No, gritó su madre, un grito desesperado que resonó en la cabaña. Las figuras se acercaron rápidamente y con un movimiento hábil y fatal atraparon a Leo, llevándolo hacia atrás en la oscuridad. ¡Suéltalo!, Hannah atinó a gritar. Sus manos temblaban, un miedo helado la cubría. Es parte de nuestra familia, Hannah, dijo su madre, antes de que una de las figuras encapuchadas le pusiera una mano sobre la boca. No puedes impedir lo que ya está decidido. El terror se desató.
A medida que la oscuridad se tragaba a Leo, Hannah sentía sus sentidos agudizados. Su mundo se tambaleaba. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué Leo? ¿Era cierto que su madre había estado en un pacto con esta secta? ¡Mamá!, Hannah gritó, pero su voz se perdía en el clamor. La figura encapuchada que retenía a Leo giró la cabeza hacia ella, revelando un rostro conocido, uno que su madre había jurado proteger. Era su abuelo, un hombre que había desaparecido hace años, pero que apareció desvanecido por la oscuridad. Ella lo ha sabido durante años, Hannah. Tu madre ha jugado su papel por demasiado tiempo. Resonó con un tono profundo, lleno de secretos y condenas. La revelación paralizó a Hannah. ¿Qué significa eso? Las figuras retrocedieron a medida que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Entonces, sucedió algo aún más impactante. El abuelo extendió su mano, y antes de que ella se diera cuenta, un destello de luz salió de su palma, iluminando la cabaña. La luz reveló más secretos, fotografías, símbolos grabados en el suelo y fragmentos de rituales antiguos. La angustia inundó a Hannah al ver que en esas fotos los rostros de familia aparecían, pero también los rostros de aquellos que había considerado amigos. ¿Por qué están ellos aquí?, preguntó horrorizada. Oh, querida, dijo su madre, en un tono que quebró su corazón. Ellos están involucrados. Esto es más grande de lo que piensas. Tu madre es de sangre pura, continuó su abuelo, con una voz grave que resonaba en sus huesos. Y tú eres la siguiente en la línea. Es su elección, y la tuya. Las sombras se acercaban más, y el caos revelado era abrumador. No puedes permitir que eso ocurra, Hannah, insistió Leo, su voz angustiada. Tú no eres un sacrificio, tú eres la salvación. Las palabras atravesaron el aire como un rayo. ¿Cómo iba a ser ella la salvación cuando todo lo que conocía se estaba desmoronando? La cabaña se llenó de murmullos, ecos de risas y llantos. Un retumbar desagradable golpeó su pecho, y toda su realidad comenzó a tambalearse. Si decides romper el ciclo, habrá consecuencias severas, advirtió su abuelo, acercándose más. Si no, la historia se repetirá. Es hora de que tú elijas, Hannah. Justo en ese instante, un profundo estruendo sacudió la tierra. La cabaña tembló y todas las luces se apagaron. Un grito desgarrador salió de la boca de su madre, pero se cortó abruptamente. Hannah sintió como si el aire fuera absorbido de la habitación. Todo se volvió negro. Cuando la oscuridad se despejó, Hannah se encontró sola. La cabaña estaba vacía, y el eco de las palabras de Leo aún reverberaba en su mente. Eres la salvación. Pero, ¿salvación para quién? Sintió una mano en su hombro. Se giró rápidamente, encontrando a una figura familiar que la miraba desde la sombra. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con un nudo en la garganta. Ella ha tomado una decisión, dijo esa voz, fría e implacable. Era Leo, pero algo en su mirada había cambiado. Un brillo oscuro la hizo sentir. Un escalofrío recorrer su espalda. Y tú también deberías hacerlo. ¿Acaso Leo había estado involucrado en todo esto desde el principio? ¿Era él un aliado o un enemigo? Las dudas la invadieron, mientras una pesadez se instalaba en su pecho. La lucha apenas comenzaba, pero la verdadera batalla sería en su interior. ¿Confiaría en Leo o lo consideraría parte de la oscuridad que amenazaba consumirla? Hannah estaba parada diante de Leo, cada célula do seu corpo vibrando de incerteza. A tensão na cabaña era quase opresiva, y ella sentía que todos los segredos que habían sido ocultados estaban prestes a se desdobrar en su frente. «O que você quer dizer com isso?», perguntou, a voz tremendo. A expressão de Leo era sombria,
e a luz tremulante da lanterna goa umas sombras dramáticas em seu rosto. Eu só quero que você entenda, Jana. Seu futuro não é só seu, é parte de algo muito maior. Algo que pode alterar tudo. Jana engoliu em seco. Não conseguia aceitar. Aquela situação esgotava suas crenças, quebrava suas certezas, e a ideia de seu sangue ser um sacrifício era insuportável. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente, e o clima na cabanha mudou instantaneamente. As figuras encapuzadas surgiram como ondas de um mar revolto, e um novo medo tomou conta de Jana. O grupo parecia tomado por uma energia hostil, prontos para fazer algo mais. O ritual deve começar. Um deles anunciou com uma voz cavernosa, que ecoou nas paredes de madeira. Não, isso não pode acontecer, Jana gritou, sua voz ecoando no silêncio. Ela queria correr, mas as pernas estavam pesadas. É a escolha dela. Uma nova voz soou, e uma figura familiar saiu das sombras. Era sua mãe, mas suas feições estavam distorcidas por uma determinação sombria. Jana, você precisa entender. Isso é o destino, e agora você deve se unir a nós. O coração de Jana disparou. O que aconteceu com você? Você não é assim. Não sou mais quem era. As tradições são mais antigas que qualquer um de nós. E você vai entender em breve. O nó na garganta de Jana aumentou. Não, eu não vou fazer isso. Leo estava ali, os olhos fixos nela, e ela podia ver a preocupação filtrada por algo mais. Um olhar furtivo. Quebra de confiança. Leo, você me prometeu. Mas ele estava em uma luta interna muito maior do que Jana poderia imaginar. Ele a observou, e naquele instante, algo se desenrolou. O olhar que ele lançou a seu avô, no fundo da cabanha, não era de desespero, mas de cumplicidade. Você sabe o plano, não sabe? As palavras de Jana cortaram o ar. O choque tomou conta dela. Você faz parte disso. Jana, hesitou. Então foi interrompido. As figuras encapuzadas se aproximaram, e a tensão explodiu em um grito de sua mãe. Seja o que for que você tiver que fazer, faça agora. E nesse momento, a cabanha tremeu, como se o próprio lugar estivesse se revoltando contra o que estava prestes a acontecer. A luz desapareceu, e sombras começaram a dançar ao redor. Um último grito de Leo cortou o ar. Jana! E então, tudo desapareceu. Jana piscou, e quando sua visão se ajustou, ela se encontrou em um lugar diferente, longe da cabanha. O ar estava gelado e cheirava a terra molhada. Estava sozinha, cercada por uma floresta densa. O coração batia rápido e a adrenalina corria em suas veias. Leo! Ela chamou, mas apenas o eco de sua própria voz respondeu. Quais eram as consequências do que acabara de testemunhar? Havia algo mais profundo, Clé. Ligava tudo aquilo. A cabanha, a seita, sua mãe, até mesmo Leo. Então um barulho distante a fez congelar. Era um sussurro, um convite sombrio. Venha, Jana. Venha descobrir quem você realmente é. A ausência de respostas a envolveu com um pavor palpável, um peso que dificultava a respiração. A escuridão do que estava por vir era insuportável, como se estivesse à beira de um abismo. O futuro dela estava em jogo, mas o que realmente significava cada escolha a partir daí? A dúvida estava de volta, e com ela, um mistério ainda não revelado. Jana estava parada diante de Leo, cada célula do seu corpo vibrando de incerteza. A tensão na cabanha era quase opressiva, e ela sentia que todos os segredos que haviam sido ocultados estavam prestes a se desdobrar diante dela. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo. A expressão de Leo estava sombria, e a luz tremulante da lanterna projetava sombras dramáticas em seu rosto. Eu só quero que você entenda, Jana.
Seu futuro não é só seu. É parte de algo muito maior. Algo que pode alterar tudo. Jana engoliu em seco. Não conseguia aceitar. Aquela situação esgotava suas crenças, quebrava suas certezas. E a ideia de seu sangue ser um sacrifício era insuportável. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente e o clima na cabanha mudou instantaneamente. As figuras encapuzadas surgiram como ondas de um mar revolto, e um novo medo tomou conta de Jana. O grupo parecia tomado por uma energia hostil, prontos para fazer algo mais. O ritual deve começar. Um deles anunciou com uma voz cavernosa, que ecoou nas paredes de madeira. Não, isso não pode acontecer. Jana gritou, sua voz ecoando no silêncio. Ela queria correr, mas suas pernas estavam pesadas. É a escolha dela. Uma nova voz soou e uma figura familiar saiu das sombras. Era sua mãe, mas suas feições estavam distorcidas por uma determinação sombria. Jana, você precisa entender. Isso é o destino. E agora você deve se unir a nós. O coração de Jana disparou. O que aconteceu com você? Você não é assim. Não sou mais quem era. As tradições são mais antigas que qualquer um de nós. E você vai entender em breve. O nó na garganta de Jana aumentou. Não, eu não vou fazer isso. Léo estava ali, os olhos fixos nela, e ela podia ver a preocupação filtrada por algo mais. Um olhar furtivo. Quebra de confiança. Léo, você me prometeu. Mas ele estava em uma luta interna muito maior do que Jana poderia imaginar. Ele a observou, e naquele instante, algo se desenrolou. O olhar que ele lançou a seu avô no fundo da cabanha não era de desespero, mas de cumplicidade. Você sabe o plano, não sabe? As palavras de Jana cortaram o ar. O choque tomou conta dela. Você faz parte disso. Jana, Ele hesitou, então foi interrompido. As figuras encapuzadas se aproximaram, e a tensão explodiu em um grito de sua mãe. Seja o que for que você tiver que fazer, faça agora. E nesse momento, a cabanha tremeu, como se o próprio lugar estivesse se revoltando contra o que estava prestes a acontecer. A luz desapareceu, e sombras começaram a dançar ao redor. Um último grito de Léo cortou o ar. Jana! E então tudo desapareceu. Jana piscou, e quando sua visão se ajustou, ela se encontrou em um lugar diferente, longe da cabanha. O ar estava gelado e cheirava a terra molhada. Estava sozinha, cercada por uma floresta densa. O coração batia rápido e a adrenalina corria em suas veias. Léo! Ela chamou, mas apenas o eco de sua própria voz respondeu. Quais eram as consequências do que acabara de testemunhar? Havia algo mais profundo que ligava tudo aquilo. A cabanha, a seita, sua mãe, até mesmo Léo. Então, um barulho distante a fez congelar. Era um sussurro, um convite sombrio. Venha, Jana. Venha descobrir quem você realmente é. A ausência de respostas a envolveu com um pavor palpável, um peso que dificultava a respiração. A escuridão do que estava por vir era insuportável, como se estivesse à beira de um abismo. O futuro dela estava em jogo, mas o que realmente significava cada escolha a partir daí? Então, o inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante apareceu diante dela, e Jana fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estava em um espaço amplo, iluminado por velas. Em volta, rostos conhecidos, amigos e colegas de escola. Mas eles não estavam ali por acaso. Estavam todos paralisados como se fossem marionetes com fios invisíveis. No centro do espaço estava sua mãe,
cercada pelas figuras encapuzadas. E ali, em sua frente, estava o diário familiar, pulsando com uma energia estranha. Ao abrir as páginas, palavras começaram a brilhar. A escolha é sua, Jana. Sacrifique a família ou a verdade. As palavras ressoaram dentro dela. De repente, tudo fez sentido. Cada escolha, cada segredo a levou até ali. Os amigos, as promessas, tudo isso era parte de um jogo maior. Mas então, uma segunda luz apareceu. Era Léo, preso em uma esfera de energia, seu olhar carregado de desespero. Jana, não, você precisa escolher! Ele gritou, e a expressão em seu rosto, o medo, a súplica, quebrou algo dentro dela. Era como se seu coração estivesse dividido. Uma escolha que não apenas a afetara, mas a todos ao seu redor. O horrível desejo de proteger sua mãe e o impulso de salvar Léo. E assim, o abismo que existia dentro dela se aprofundou. O que oferecer? Quem sacrificar? Com essa escolha pairando acima dela, Jana percebeu que a verdadeira natureza de todo o seu ser estava prestes a ser revelada. A batalha, então, estava longe de terminar. O que seria dela se não conseguisse decidir? O que aconteceria quando o ritual começasse? A angústia do não saber pairava no ar. E ela ficou ali, presa entre escolhas, enquanto as sombras aguardavam para engolir tudo novamente. Jana estava parada diante de Léo, cada célula do seu corpo vibrando de incerteza. A tensão na cabanha era quase opressiva, e ela sentia que todos os segredos que haviam sido ocultados estavam prestes a se desdobrar diante dela. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a voz tremendo. A expressão de Léo estava sombria, e a luz tremulante da lanterna projetava sombras dramáticas em seu rosto. "Eu só quero que você entenda, Jana. Seu futuro não é só seu. É parte de algo muito maior. Algo que pode alterar tudo." Jana engoliu em seco. Não conseguia aceitar. Aquela situação esgotava suas crenças, quebrava suas certezas. E a ideia de seu sangue ser um sacrifício era insuportável. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente. E o clima na cabanha mudou instantaneamente. As figuras encapuzadas surgiram como ondas de um mar revolto, e um novo medo tomou conta de Jana. O grupo parecia tomado por uma energia hostil, prontos para fazer algo mais. "O ritual deve começar", um deles anunciou com uma voz cavernosa, que ecoou nas paredes de madeira. "Não, isso não pode acontecer", Jana gritou, sua voz ecoando no silêncio. Ela queria correr, mas suas pernas estavam pesadas. "É a escolha dela." Uma nova voz soou e uma figura familiar saiu das sombras. Era sua mãe, mas suas feições estavam distorcidas por uma determinação sombria. "Jana, você precisa entender. Isso é o destino. E agora você deve se unir a nós." O coração de Jana disparou. "O que aconteceu com você? Você não é assim." "Não sou mais quem era. As tradições são mais antigas que qualquer um de nós. E você vai entender em breve." O nó na garganta de Jana aumentou. "Não, eu não vou fazer isso." Léo estava ali, os olhos fixos nela, e ela podia ver a preocupação filtrada por algo mais. Um olhar furtivo, quebra de confiança. "Léo, você me prometeu." Mas ele estava em uma luta interna muito maior do que Jana poderia imaginar. Ele a observou, e naquele instante, algo se desenrolou. O olhar que ele lançou a seu avô. No fundo da cabanha, não era de desespero, mas de cumplicidade. "Você sabe o plano, não sabe?" As palavras de Jana cortaram o ar. O choque tomou conta dela. "Você faz parte disso." "Jana, eu..." Ele hesitou, então foi interrompido. As figuras encapuzadas se aproximaram
e a tensão explodiu em um grito de sua mãe. Seja o que for que você tiver que fazer, faça agora. E nesse momento, a cabanha tremeu, como se o próprio lugar estivesse se revoltando contra o que estava prestes a acontecer. A luz desapareceu e sombras começaram a dançar ao redor. Um último grito de Léo cortou o ar. Jana! E então, tudo desapareceu. Jana piscou e quando sua visão se ajustou, ela se encontrou em um lugar diferente, longe da cabanha. O ar estava gelado e cheirava a terra molhada. Estava sozinha, cercada por uma floresta densa. O coração batia rápido e a adrenalina corria em suas veias. Léo! Ela chamou, mas apenas o eco de sua própria voz respondeu. Quais eram as consequências do que acabara de testemunhar? Havia algo mais profundo que ligava tudo aquilo. A cabanha, a seita, sua mãe, até mesmo Léo. Então, um barulho distante a fez congelar. Era um sussurro, um convite sombrio. Venha, Jana. Venha descobrir quem você realmente é. A ausência de respostas a envolveu com um pavor palpável. Um peso que dificultava a respiração. A escuridão do que estava por vir era insuportável, como se estivesse à beira de um abismo. O futuro dela estava em jogo, mas o que realmente significava cada escolha a partir daí? Então, o inesperado aconteceu. A luz ofuscante apareceu diante dela e Jana fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estava em um espaço amplo, iluminado por velas. Ao redor, rostos conhecidos, amigos e colegas de escola. Mas eles não estavam ali por acaso. Estavam todos paralisados, como se fossem marionetes com fios invisíveis. No centro do espaço estava a sua mãe, cercada pelas figuras encapuzadas. E ali, em sua frente, estava o diário familiar, pulsando com uma energia estranha. Ao abrir as páginas, palavras começaram a brilhar. A escolha é sua, Jana. Sacrifique a família ou a verdade. As palavras ressoaram dentro dela. De repente, tudo fez sentido. Cada escolha, cada segredo a levou até ali. Os amigos, as promessas, tudo isso era parte de um jogo maior. Mas então, uma segunda luz apareceu. Era Léo, preso em uma esfera de energia, seu olhar carregado de desespero. Jana, não, você precisa escolher, ele gritou, e a expressão em seu rosto, o medo, a súplica, quebrou algo dentro dela. Era como se seu coração estivesse dividido. Uma escolha que não apenas a afetara, mas a todos ao seu redor. O horrível desejo de proteger sua mãe e o impulso de salvar Léo. E assim, o abismo que existia dentro dela se aprofundou. O que oferecer, quem sacrificar? Com essa escolha pairando acima dela, Jana percebeu que a verdadeira natureza de todo o seu ser estava prestes a ser revelada. A batalha, então, estava longe de terminar. O que seria dela se não conseguisse decidir? O que aconteceria quando o ritual começasse? A angústia do não saber pairava no ar. E ela ficou ali, presa entre escolhas, enquanto as sombras aguardavam para engolir tudo novamente. Então, algo chocante aconteceu. Uma das figuras encapuzadas se adiantou e removeu o capuz. Era sua avó. Jana mal podia acreditar. O rosto dela estava marcado pela dor e pelos anos, mas o que a deixou em choque foi a expressão nos olhos dela. Havia um conhecimento profundo ali, um entendimento que transcendia a dor. Isso tudo começou há muito tempo, querida, sua avó disse, a voz embargada. Você é a chave. Não estamos aqui para sacrificar você, mas para libertá-la. Lágrimas brotaram dos olhos de Jana. A revelação a desarmou. A avó estava do lado delas, mas o que exatamente isso significava?
Como poderia a figura que achava perdida por tanto tempo desempenhar um papel tão crucial agora? A resposta estava prestes a ser revelada, mas o tempo estava se esgotando. Em meio ao caos, Jana teria que fazer sua escolha rapidamente. Sacrificaria sua tirania familiar ou descobriria o que seu sangue realmente significava? A tensão aumentava e o futuro dela estava por um fio. Jana estava parada diante de Léo, cada célula do seu corpo vibrando de incerteza. A tensão na cabanha era quase opressiva, e ela sentia que todos os segredos que haviam sido ocultados estavam prestes a se desdobrar diante dela. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a voz tremendo. A expressão de Léo estava sombria, e a luz tremulante da lanterna projetava sombras dramáticas em seu rosto. "Eu só quero que você entenda, Jana. Seu futuro não é só seu. É parte de algo muito maior. Algo que pode alterar tudo." Jana engoliu em seco. Não conseguia aceitar. Aquela situação esgotava suas crenças, quebrava suas certezas. E a ideia de seu sangue ser um sacrifício era insuportável. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente e o clima na cabanha mudou instantaneamente. As figuras encapuzadas surgiram como ondas de um mar revolto, e um novo medo tomou conta de Jana. O grupo parecia tomado por uma energia hostil, prontos para fazer algo mais. "O ritual deve começar", um deles anunciou com uma voz cavernosa, que ecoou nas paredes de madeira. "Não, isso não pode acontecer", Jana gritou, sua voz ecoando no silêncio. Ela queria correr, mas suas pernas estavam pesadas. "É a escolha dela", uma nova voz soou, e uma figura familiar saiu das sombras. Era sua mãe, mas suas feições estavam distorcidas por uma determinação sombria. "Jana, você precisa entender. Isso é o destino, e agora você deve se unir a nós." O coração de Jana disparou. "O que aconteceu com você? Você não é assim." "Não sou mais quem era. As tradições são mais antigas que qualquer um de nós. E você vai entender em breve." O nó na garganta de Jana aumentou. "Não, eu não vou fazer isso." Léo estava ali, os olhos fixos nela, e ela podia ver a preocupação filtrada por algo mais. Um olhar furtivo, quebra de confiança. "Léo, você me prometeu." Mas ele estava em uma luta interna muito maior do que Jana poderia imaginar. Ele a observou, e naquele instante algo se desenrolou. O olhar que ele lançou a seu avô no fundo da cabanha não era de desespero, mas de cumplicidade. "Você sabe o plano, não sabe?" As palavras de Jana cortaram o ar. O choque tomou conta dela. "Você faz parte disso." "Jana, Ele hesitou. Então foi interrompido. As figuras encapuzadas se aproximaram, e a tensão explodiu em um grito de sua mãe. "Seja o que for que você tiver que fazer, faça agora." E nesse momento, a cabanha tremeu, como se o próprio lugar estivesse se revoltando contra o que estava prestes a acontecer. A luz desapareceu e sombras começaram a dançar ao redor. Um último grito de Léo cortou o ar. "Jana!" E então, tudo desapareceu. Jana piscou e, quando sua visão se ajustou, ela se encontrou em um lugar diferente, longe da cabanha. O ar estava gelado e cheirava a terra molhada. Estava sozinha, cercada por uma floresta densa. O coração batia rápido e a adrenalina corria em suas veias. "Léo!" ela chamou, mas apenas o eco de sua própria voz respondeu. Quais eram as consequências do que acabara de testemunhar? Havia algo mais profundo que ligava tudo aquilo. A cabanha, a seita, sua mãe, até mesmo Léo. Então, um barulho distante a fez congelar. Era um sussurro, um convite sombrio. "Venha, Jana, venha descobrir quem você realmente é."
A ausência de respostas a envolveu com um pavor palpável, um peso que dificultava a respiração. A escuridão do que estava por vir era insuportável, como se estivesse à beira de um abismo. O futuro dela estava em jogo, mas o que realmente significava cada escolha a partir daí? Então o inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante apareceu diante dela e Jana fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estava num espaço amplo, iluminado por velas. Ao redor, rostos conhecidos, amigos e colegas de escola. Mas eles não estavam ali por acaso. Estavam todos paralisados, como se fossem marionetes com fios invisíveis. No centro do espaço estava sua mãe, cercada pelas figuras encapuzadas. E ali, em sua frente, estava o diário familiar, pulsando com uma energia estranha. Ao abrir as páginas, palavras começaram a brilhar. A escolha é sua, Jana. Sacrifique a família ou a verdade. As palavras ressoaram dentro dela. De repente, tudo fez sentido. Cada escolha, cada segredo a levou até ali. Os amigos, as promessas, tudo isso era parte de um jogo maior. Mas então, uma segunda luz apareceu. Era Léo, preso em uma esfera de energia, seu olhar carregado de desespero. Jana, não! Você precisa escolher! Ele gritou, e a expressão em seu rosto, o medo, a súplica, quebrou algo. Dentro dela, era como se seu coração estivesse dividido. Uma escolha que não apenas a afetara, mas a todos ao seu redor. O horrível desejo de proteger sua mãe e o impulso de salvar Léo. E assim, o abismo que existia dentro dela se aprofundou. O que oferecer? Quem sacrificar? Com essa escolha pairando acima dela, Jana percebeu que a verdadeira natureza de todo o seu ser estava prestes a ser revelada. A batalha, então, estava longe de terminar. O que seria dela se não conseguisse decidir? O que aconteceria quando o ritual começasse? A angústia do não saber pairava no ar, e ela ficou ali, presa entre escolhas, enquanto as sombras aguardavam para engolir tudo novamente. Então, algo chocante aconteceu. Uma das figuras encapuzadas se adiantou e removeu o capuz. Era sua avó. Jana mal podia acreditar. O rosto dela estava marcado pela dor e pelos anos, mas o que a deixou em choque foi a expressão nos olhos dela. Havia um conhecimento profundo ali, um entendimento que transcendia a dor. Isso tudo começou há muito tempo, querida. Sua avó disse, a voz embargada. Você é a chave. Não estamos aqui para sacrificar você, mas para libertá-la. Lágrimas brotaram dos olhos de Jana. A revelação a desarmou. A avó estava ao lado delas. Mas o que exatamente isso significava? Como poderia a figura que achava perdida por tanto tempo desempenhar um papel tão crucial agora? A resposta estava prestes a ser revelada, mas o tempo estava se esgotando. Então, enquanto a avó falava, um novo elemento surgiu no cenário. Antes que ela pudesse terminar a frase, uma onda de luz azul irrompeu do diário, iluminando a cabanha como se 1000 fogos de artifício tivessem explodido simultaneamente. As figuras encapuzadas gritaram, sendo empurradas pela energia que emanava do livro. Não, era um poder comum. Era um poder ancestral e primordial. Saia de perto do diário, Jana! A avó gritou, e em um movimento rápido, olhou para trás. Um dos encapuzados começava a convulsionar, como se estivesse sendo consumido por uma força invisível. Todos os rostos viraram-se para ele, e então outra revelação explodiu no ar. O encapuzado, lutando contra a força, removedor de sua própria máscara, revelou o rosto. Era o pai de Jana. O choque reverberou como um estrondo. Pai?
Jana sussurrou, a queimação nas lágrimas se transformando em um peso que a arrastava para o chão. A cena diante dela a fez questionar tudo. O que o pai estava fazendo ali? O que isso significava para sua mãe, para Léo, para todo o legado que as sombras da cabanha carregavam? A verdade que sempre conheceu estava se desfazendo em 1000 pedaços, e a linha entre bem e mal começava a se tornar nebulosa. Os gritos aumentaram e a confusão tomou conta. O pai de Jana, agora se contorcendo no chão, olhava para ela com um misto de amor e desespero. Ele não era um inimigo, ele era parte disso. E a última frase de sua avó ecoava em sua mente. Você é a chave. O que isso significava? E agora o que ela deveria fazer? A energia no ar mudava, pulsando de maneira intensa. As sombras estavam se aproximando, e Jana percebeu que mais do que sua escolha, o que estava em jogo era a sua própria liberdade. O peso das escolhas caía sobre seus ombros. Não havia tempo a perder. Desesperadamente, ela precisaria decidir o que significaria libertá-los e a si mesma desta rede de segredos. A reviravolta acabava de começar, e o mistério da verdadeira natureza de sua história deixava sem fôlego. Jana estava diante de Léo, cada célula do seu corpo vibrando de incerteza. A tensão na cabanha era quase opressiva, e todos os segredos que haviam sido escondidos estavam prestes a se desdobrar diante dela. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a voz tremendo. A expressão de Léo estava sombria, e a luz emulante da lanterna projetava sombras dramáticas em seu rosto. "Eu só quero que você entenda, Jana. Seu futuro não é só seu. É parte de algo muito maior. Algo que pode alterar tudo." Jana engoliu em seco. Não conseguia aceitar. Aquela situação dilacerava suas crenças, quebrava suas certezas. E a ideia de seu sangue ser um sacrifício era insuportável. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente e o clima na cabanha mudou instantaneamente. As figuras encapuzadas surgiram como ondas de um mar revolto, e um novo medo tomou conta de Jana. O grupo parecia possuído por uma energia hostil, prontos para agir. "O ritual deve começar", um deles anunciou com uma voz cavernosa, que ecoou nas paredes de madeira. "Não, isso não pode acontecer", Jana gritou, sua voz ecoando no silêncio. Ela queria correr, mas seus pés estavam pesados. "É a escolha dela", uma nova voz soou, e uma figura familiar saiu das sombras. Era sua mãe, mas suas feições estavam distorcidas por uma determinação sombria. "Jana, você precisa entender, isso é o destino. E agora você deve se unir a nós." O coração de Jana disparou. "O que aconteceu com você? Você não é assim." "Não sou mais quem era. As tradições são mais antigas que qualquer um de nós. E você vai entender em breve." O nó na garganta de Jana aumentou. "Não, eu não vou fazer isso." Léo estava ali, os olhos fixos nela, e ela podia ver a preocupação filtrada por algo mais. Uma expressão furtiva, quebra de confiança. "Léo, você me prometeu." Mas ele estava em uma luta interna muito maior do que Jana poderia imaginar. Ele a observou e naquele instante algo se desenrolou. O olhar que ele lançou a seu avô no fundo da cabanha não era de desespero, mas de cumplicidade. "Você sabe o plano, não sabe?" As palavras de Jana cortaram o ar. O choque tomou conta dela. "Você faz parte disso." "Jana, eu..." Ele hesitou, então foi interrompido. As figuras encapuzadas se aproximaram, e a tensão explodiu em um grito de sua mãe. "Seja o que for que você tiver que fazer, faça agora." E naquele momento a cabanha tremeu, como se o próprio lugar estivesse se revoltando contra o que estava prestes a acontecer. A luz desapareceu,
e sombras começaram a dançar ao redor. O último grito de Léo cortou o ar. Jana! E então tudo desapareceu. Jana piscou, e quando sua visão se ajustou, ela se encontrou em um lugar diferente, longe da cabanha. O ar estava gelado e cheirava a terra úmida. Estava sozinha, cercada por uma floresta densa. Seu coração batia rápido, e a adrenalina corria em suas veias. Léo! Ela chamou, mas apenas o eco de sua própria voz respondeu. O que aconteceria agora? Havia algo mais profundo que ligava tudo aquilo. A cabanha, a seita, sua mãe, até mesmo Léo. Então um barulho distante a fez congelar. Era um sussurro, um convite sombrio. Venha, Jana, venha descobrir quem você realmente é. A ausência de respostas a envolveu com um pavor palpável, um peso que dificultava a respiração. A escuridão do que estava por vir parecia insuportável, como se estivesse à beira de um abismo. O futuro dela estava em jogo. Mas o que significava cada escolha a partir daquele momento? Então, o inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante apareceu diante dela, e Jana fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estava em um espaço amplo, iluminado por velas. Ao redor, rostos conhecidos, amigos e colegas de escola. Mas eles não estavam ali por acaso. Estavam todos paralisados, como se fossem marionetes com fios invisíveis. No centro do espaço estava sua mãe, cercada pelas figuras encapuzadas. E ali, em sua frente, estava o diário familiar, pulsando com uma energia estranha. Ao abrir as páginas, palavras começaram a brilhar. A escolha é sua, Jana. Sacrifique a família ou a verdade. As palavras ressoaram dentro dela. De repente, tudo fez sentido. Cada escolha, cada segredo a levou até ali. Os amigos, as promessas, tudo isso era parte de um jogo maior. Mas então, uma segunda luz apareceu. Era Léo, preso em uma esfera de energia, seu olhar, carregado de desespero. Jana, não! Você precisa escolher! Ele gritou, e a expressão em seu rosto, o medo, a súplica, quebrou algo dentro dela. Era como se seu coração estivesse dividido. Uma escolha que não apenas a afetou, mas a todos ao seu redor. O horrível desejo de proteger sua mãe e o impulso de salvar Léo. E assim, a escuridão que existia dentro dela se aprofundou. O que oferecer? Quem sacrificar? Com essa escolha pairando acima dela, Jana percebeu que a verdadeira natureza de todo o seu ser estava prestes a ser revelada. A batalha estava longe de terminar. O que seria dela se não conseguisse decidir? O que aconteceria quando o ritual começasse? A angústia do não saber pairava no ar. Então, algo choante aconteceu. Uma das figuras encapuzadas se adiantou e removeu o capuz. Era sua avó. Jana mal podia acreditar, marcado pela dor e pelos anos. Mas havia algo mais. Uma determinação que a deixava ansiosa. Jana, isso tudo começou há muito tempo, sua avó disse, a voz embargada. Você é a chave. Não estamos aqui para sacrificar você, mas para libertá-la. Nesse momento, o diário começou a brilhar intensamente, um brilho que engoliu tudo à sua volta. Os rostos conhecidos no ambiente se tornaram borrões, e de repente a cena mudou. Jana estava em uma sala, cercada por figuras conhecidas, amigos, colegas da escola. Mas todos eles a encaravam com um misto de medo e expectativa. Ouvia sussurros. A palavra traidora flutuava no ar. Sua avó nunca deveria ter voltado. Alguém disse de longe, a voz levemente abafada, mas clara o suficiente para cortá-la. Você realmente acreditou que estávamos do seu lado? Disse outro,
Um amigo que reconheceria a qualquer momento. Você não sabe nada sobre o que realmente aconteceu. As chamas nas velas lançavam sombras dançantes, e a luz se intensificava, ofuscando tudo ao seu redor. Jana sentiu um aperto no coração. O que isso significava? O que estava se desenrolando diante dela? As revelações a atingiram como um soco no estômago. Cada palavra tecia um novo propósito. Você não pode confiar em ninguém, Jana, gritou Léo, sua voz subindo por sobre o caos. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Antes que pudesse articular uma resposta, a sala começou a desmoronar. As luzes se apagaram, e as figuras conhecidas foram engolidas pela escuridão. Uma sensação de pânico tomou conta de Jana, enquanto tudo ao seu redor desaparecia. A única coisa que restou foi uma pergunta ecoando em sua mente. Como poderia ter sido enganada por aqueles que amava? E mais importante, quem realmente era ela na trama de segredos e mentiras que a cercavam?